Hoje nosso colo abre espaço para falar sobre o renascimento do amor, quando encontros, após a chegada dos filhos, acontecem e o que podemos fazer para que eles sejam seguros, harmônicos e signifiquem o início de uma nova história. Eu sou Juliana, empresária, mãe de 3 e apresentadora do Podcolo. E hoje recebemos aqui Márcia Por Deus, advogada pela Unicap, especializada em terapia familiar na linha relacional sistêmica pela UFPE, terapeuta comunitária com formação pelo Espaço Família, formação em constelação familiar sistêmica pelo Instituto Constelar de Práticas Sistêmicas, formação em psicologia transpessoal pela APPT, Associação Pernambucana de Psicologia Transpessoal, e que hoje atua como terapeuta relacional sistêmica em atendimentos individuais, de família e casal no STAF, Espaço Terapêutico de Apoio à Família. Eu sou Marta Zin, psicóloga, mãe, avó e apresentadora do Podcolo. Gostaria de agradecer a sua presença, Márcia, e é um prazer enorme ter essa oportunidade de receber você. Já aproveitando, lhe passando a palavra, eu gostaria de saber, Márcia, quais são os maiores desafios emocionais enfrentados por crianças em famílias recompostas? Meninas, é uma alegria estar aqui, eu agradeço o convite. Bom, é uma realidade muito constante hoje, né? As famílias recompostas, os filhos que vêm, os que estão e que vão ter contato com outros, o marido da mãe, a esposa do pai. Então, para a gente que trabalha com isso, o maior desafio é você poder dar voz a essas crianças, né? Que elas possam ser ouvidas na sua fala, nas suas emoções e ter um canal de comunicação aberto sempre. O que é que ela está sentindo, não é? Se sentir segura para falar. Isso, sentir essa segurança para falar do seu sentimento, porque são situações desafiadoras para as crianças, né? Essa mudança toda afeta, né? Isso. E assim, uma coisa que eu penso é que nessa recomposição, embora seja algo que pode ser um renascimento ali para o pai ou para a mãe que está começando uma nova história, para a criança parece que ela está deixando algo para trás, né? Uma realidade que era a realidade anterior do pai e da mãe, né? Da composição tradicional, original, Isso. né? Que ela está deixando de ter e que ali parece que se consolida aquele fim daquela primeira história, né? Uhum. Então eu penso muito que talvez, não sei se essa seria a palavra, mas talvez exista aí um processo de luto daquilo Sim. que foi vivido, né? Que muito provavelmente não vai voltar. E ali começa um novo processo, uma nova interação. Isso. E ainda assim, que não foi escolha da criança, né? Que não Porque foi. assim, você escolhe sair, não é verdade? Você escolhe Isso. a nova relação e a criança é um mero coadjuvante, né? Ela vai na com sua tudo. escolha, né? E nessa linha de que não é a escolha da criança, se isso não for assim bem compreendido, elaborado, às vezes as crianças até se sentem culpadas. Verdade. O que foi que eu fiz de errado, né? Que não deu. Verdade. Porque a criança, em regra, a não ser em estados de famílias de violência, mas elas querem pai e mãe juntos. Claro. É uma questão de segurança, né, Márcia? Isso. Então, sempre dar lugar o que ela está sentindo ser trazido, ser elaborado, ser conversado. Isso é um ponto Você falou fundamental. dessa questão da culpa, né? E lá em casa é uma frequente essa questão da culpa, assim, desse questionamento. Fui eu? Foi por causa de mim, né? O que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? Por que não posso? Será que... Então, assim, esse processo de elaboração da culpa, isso é uma questão frequente, né? Às vezes a gente ia para um lugar, não pôde mais, aí, o que é que eu fiz, mãe? Por que a gente não vai mais? Foi porque aí surge, né? Foi porque eu briguei com o irmão, será que foi por isso? E então eles estão sempre atentos a essas mudanças e sempre trazem isso pra gente, né? E aí, nesse processo que é uma coisa tão
assim, envolve um trauma para todos os envolvidos, né? Pai, mãe, a claro. nova família que chega, Sim, né? Então, assim, sim. essa culpa, ela surge, né? Como é que você, no seu acompanhamento, né? Nos seus atendimentos, como é que você percebe que essas crianças chegam com essa culpa, assim? Eles chegam se sentindo muito culpados? Como é esse processo de elaboração da culpa? Normalmente, quando a criança está muito calada, né, a gente procurar puxar dela como é que você se sente, e o que vai clarear, dar clareza, é realmente dar voz a todas as pessoas envolvidas. E você traz todo mundo? Sim. Às vezes, o que é que acontece muito, né? A criança chega primeiro. Quando a criança chega e a gente vai entendendo o que está se passando, mas sempre todo mundo vem junto. Para compor aquela Porque história. é um sistema, Até não é? porque cada um tem sua fala, seu sentimento. E não essa é é a coisa importante, de dar voz a todos, para que todos possam se expressar. E a criança é a que tem mais dificuldade, não é? De Claro. compreender os sentimentos, o que é que está acontecendo. Então, todo mundo junto nessa interação, e cada um no seu lugar. Todos têm lugar. O pai, a mãe, o marido da mãe, a mulher do pai, não é? Todo mundo tem o seu lugar, tem sua função. Então, elaborar isso, trazer isso, dar clareza, dar luz e dar voz, é o caminho. Ô, Márcia, uma coisa que me preocupa nessa dinâmica quando reúne as famílias, que eu vejo às vezes é a perda da intimidade do filho com o pai ou com a mãe e vice-versa, porque no que começa a conviver com outras pessoas, e aí às vezes você não tem uma horinha na dualidade. Você percebe essa queixa? Já me chegou essa queixa, tipo assim, eu nunca posso contar certas coisas porque tem sempre alguém a mais por perto. Lá em casa é complicado esse momento a sós. Mas veja, até independente de pais separados, eles sentem falta. E imagine, numa nova dinâmica, onde entram mais pessoas e mais estranhos, né? Além de não ter a intimidade, né? Surge ali um fator que é uma pessoa, né, nova, estranha, né, uma dinâmica nova, porque pelo menos lá em casa é uma dinâmica só, que já é a realidade deles, desde que o segundo nasceu, né? Mas você recebe essa queixa, já você... Sim. E assim, como diz Juliana, independente de ser família recomposta, isso é uma queixa comum em todas as famílias, assim, na grande maioria. E é muito importante, porque aí é a qualidade da presença. Pronto. Você está com um dos filhos, né? Então você está ali inteira com ele. E é importante ter esses momentos, porque cada um tem as suas demandas, né? As suas questões. É algo que a gente estimula, né, bastante, reflete junto com uma coisa os que a pais. gente percebe lá em casa, né, nessa dinâmica que é um pouco diferente de uma família recomposta, mas assim, em se tratando dessa situação específica, que quando eles estão a sós, eles conseguem se expressar de uma forma diferente. A gente até comenta, parece outro filho. Porque eles conseguem ser eles na totalidade. O sentimento que a gente tem é esse. Eles conseguem ser eles na totalidade, sem ficar com receio de, será que o outro não vai gostar disso? Será que vai pegar meu brinquedo? Então, assim, eles conseguem ficar seguros. E aí eu acho que entra isso, da questão da segurança, né? Estou a sós, posso falar o que eu tô pensando. Não vou ser julgado, não vou dar ideia. Não vou ser interrompido também, né? É isso. Você diz quando eles estão fora do espaço da Não, família? quando eles estão sozinhos conosco. Às vezes a gente consegue um momento que a gente vai na padaria com um só. Ou só eu, ou só o pai, mas vai só um. Sim. E aí a gente percebe que naquele momento, ali, naqueles poucos minutos a sós, eles conseguem ser eles de uma forma diferente mesmo. Isso é extremamente importante, ter esses momentos, né? Dentro das possibilidades, né? A gente tem que viver no real. É verdade. Eu costumo sugerir, sabe? Eu digo, ó, vai levar um carro para lavar, leva um. Vai fazer uma feira, leva outro. Às vezes são pequenos momentos, né? Não é que você aí na prática aí pode é acomodar. 100% de presença com a Pois é.
Isso é importante. Eles pedem isso, né? Às vezes, um tá saindo, ou meu marido tá saindo, aí eles... Eu quero ir, aí tá bom, então vai todo mundo. Ai, não, mãe, eu posso ir sozinho. E aí eles pedem esse já momento. É uma demanda, não é? Eu conheço um casal que tem 2 filhos, assim, foi um atrás do outro. Quando a bebezinha tinha 1 ano e pouco, nasceu o irmão. E aí houve um momento, uma cena assim que eu vi a mãe com o bebê e a filhinha pequena juntas. Deixa ele, larga ele e vem cuidar de mim. Ela expressou assim. Tadinha. E era tudo que ela precisava mesmo, né? E aí você cita uma coisa que é muito interessante, né? Quando a família se recompõe, né? Vem filhos de um lado, filhos do outro lado, e eles começam a conviver de uma forma mais intensa ali naquela casa juntos. Surge esse sentimento também de agora não sou mais eu, não sou só mais eu, né? A minha mãe tá dividida, também surge. O ciúme, né? Sim. Deve ser muito presente, né? Muito. E a depender da idade da criança, não é? E de como isso foi elaborado, né, gente? Tudo isso vem lá de trás. A forma como vai acontecer essa recomposição é algo que começa antes. Como se deu a separação, como foram elaboradas essas questões, como a criança ficou nessa dinâmica. Tudo isso vai conduzir de um jeito melhor, ou com mais dificuldade, ou com mais facilidade, a nova dinâmica, né? Porque eu fico pensando assim, a criança, como você disse, a gente sabe que toda criança, todo mundo quer pai e mãe junto. Aí se separa, você já tem uma perda. Aí vem uma nova família, aí você já precisa receber aquela nova família, administrar, se relacionar com até então estranhos que você não convivia, dividir uma pessoa que lhe é muito cara, que é o pai ou a mãe, né? Que é a pessoa mais cara. É muito aprendizado, fora a questão de perfil, né? Sim. Que pode vir uma pessoa que você acha simpático, interessante, mas pode vir uma pessoa que você não tem tanta que você não tem afinidade. nenhuma afinidade. Então, assim, administrar tudo isso, eu acho que é preciso muito diálogo, muita mesa posta, muita... Esse é o ponto. Não é, Márcia? Canal de comunicação aberto. E espaço para falar e ter escuta, né? E escuta, exato, que é o diálogo, né? É você falar e abrir a escuta amorosa. Porque o sentimento do outro é o sentimento do outro. E a gente costuma dizer, sentimento é natureza, gente. É preciso ser reconhecido e validado. Agora, o que a gente vai fazer com isso, aí entra uma responsabilidade, né? Mas eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, isso é natureza. Tem que ser validado, acolhido. Não pode ser abafado, né? Não pode ser abafado. E eu acho que quando vier a rejeição, não cabe forçar a barra, não. Eu acho que deve dar uma recuada, uma administrada, não é? Porque eu acho que toda relação imposta gera... É difícil. Não é, Márcia? Já vai com uma defesa. Como é que a gente administra isso? Essa questão do tempo, né? Assim, o momento, sei lá, acho que a gente não pode nem usar essa palavra, correto, né? Pra fazer essa união, né? Funcionar, existe harmonia. O que é que vocês recomendam? Acredito que algumas famílias até busquem esse auxílio, né? Antecipadamente, a gente nosso sonho, viu? Seria o sonho, né? Não vem antecipado Esse nunca, né, porque Márcia? não vem. A maioria já vem na situação problema. Com a situação problema. Entendi. Porque assim, eu fico pensando assim, que tem que haver esse namoro, né? Se a gente pode, no sentido mais amplo da palavra, assim, das crianças se conhecerem quando já tem crianças de ambos os lados, e ali de ir criando essa intimidade, esse relacionamento processo, antes de ir para uma coisa mais formal, né? Isso é uma construção, né? Que o ideal é que fosse assim, se encontrando, não é? Se apresentando aos poucos, convivendo, aos poucos, devagar. Uma construção boa, ela depende da base, né? Verdade. Uma boa base, você vai construindo, colocando os tijolinhos, até chegar no teto, que é o que vai proteger, não é? Mas aí você recomendaria que... Como é que, assim, acho que a pergunta seria essa. Qual seria o sinal de que aquela composição, ela tá pronta para
e morar no mesmo espaço, dividir, juntar as escovas de dentes de um modo geral. É perceber um ponto importante. São várias, né? É uma coisa bem Ampla, diversa, né? ampla. E é subjetiva porque muito é particular. subjetiva, mas assim, a intimidade. Eu acho que a intimidade é você sentir que tem ali uma confiança, né? Essa abertura para a comunicação, para falar o que sente. Isso são pontos essenciais que sinalizam, né? Que esse momento esse já próximo está, passo pode vir. Isso. E eu acho que um agente importante disso é o pai de cada um, o pai ou mãe de cada um. Porque assim, eu conheço uma pessoa, ela não sabe quem é meu filho, eu sei. E aí eu tenho que validar, né, esse filho que eu conheço, até que o outro entenda quem ele é. Eu tenho que apoiá-lo, tenho que estar reafirmando isso, porque muitas vezes eu penso que isso acontece, você deve ver, na paixão a pessoa nega tudo, quer só agradar o outro. Sim, mas esse aqui não está apaixonado, não. Verdade. Não tá. Então, assim, isso precisa ser visto. Concorda? Porque você quer que o outro vá a reboque, né? Só que ele não tá nessa... E que, de repente, até sinta isso que você está sentindo, Pois que é essa aquela vibração. questão, esse sentimento bom, de paixão, de descoberta, e seu filho não tá, né? Seu filho tá trazendo ali a bagagem de quem tá ficando, né? Às vezes tá ficando para trás, ou o pai ou a mãe. Às vezes vê também sofrimento do outro lado. Sim. Por aquele novo relacionamento, né? São E tantas criança sente tudo, né? possibilidades, Criança parece uma coisa assim. A anteninha é limpa. Exatamente. É verdade. Exatamente. É verdade. E aí, às vezes, Tem do outro muito lado nem ruído, tem. Não tô falando nem em questão de alienação parental, nem mas é aquele sofrimento silencioso que a criança consegue identificar. Consegue ver ali, eita. Aqui minha mãe não tá do jeito dela normal, ou meu pai não tá do jeito dele normal. Será que tem alguma relação? Isso. E pode, às vezes eu acho que até nem tem essa relação, mas ele associa, porque essa são dois ligação. eventos, um evento, né, marcante, e ele faz essa relação e aí acaba descontando do outro lado. E eu acho que justamente, como o Martinha falou, né, forçar a barra nesse ponto pode ser o desastre, né? Porque uma separação é um sofrimento grande, mesmo para quem quer, mesmo se os dois querem. Porque foi um investimento, não é? Emocional, de vida. Ninguém vai casar pensando em se separar. É verdade. Muito menos quando tem filho. É sempre um projeto que não deu certo. É um projeto que não deu certo. Tem uma frustração. O tempo de luto de uma separação é longo. Então, tudo isso a criança está vivenciando, né? Então, ter muita cautela com esses tempos. Não querer apressar e acelerar. E uma coisa importante, né? Quando você disse, validar o meu filho, né, no momento dele. Eu estou no meu momento de apaixonada e o meu filho está ali, né, nessa divisão, pai de um lado, mãe do outro, e eu apresentar para outra pessoa o meu filho como ele é. Não tentar dourar, mascarar, né, nessa ideia de é maravilhoso, tem nenhuma... Não. Como é que ele é? Ele é os desafios que apresenta. Quanto mais real, melhor. E eu acho, assim, um ponto muito importante é que essa pessoa, ela compre o projeto, né? Porque... E que você, né, enquanto pai e mãe, você também tem essa responsabilidade de... Eu sou pai, eu sou mãe, né? Que é um vínculo eterno. Para sempre. E aí você... Tudo bem, eu não estou dizendo aqui que você tem que parar no tempo porque foi pai ou foi mãe. Mas aquele vínculo ali, ele precisa já vir com você. E aí aquele relacionamento que chega novo, ele tem que se adaptar. Isso. Concordam? Outra coisa que confirmando isso que você diz é assim, não passar por cima do meu filho para atender primeiro a mim, né? Porque essa escolha foi minha, não foi dele. Exatamente. Então, eu tenho que primeiro, né, valorizar. Sim. Não é você deixar de buscar ser feliz porque o filho não quer. Não é sobre isso. Mas é conduzir de uma forma que o filho não seja impactos, né? E aí entra nessa questão. Todos têm o seu lugar. Pois é. Exato, é muito importante respeitar isso. Seu lugar. O filho tá lá no lugar do filho, ter o momento com ele, tudo isso, né? Tá tudo conectado. Verdade. Né?
É porque assim, a gente fala muito disso e não é sobre, você tem que ficar esquecida, não é, ou esquecido, não é sobre isso. Mas assim, o filho, ele não tem, assim, ele não teve escolha, né? Ele não veio por uma escolha dele própria. E aí você tem responsabilidade para com aquele micro ser, né? Sim. E aí você tem que buscar o ajuste necessário àquela nova situação, né? Sim, com certeza. E os casais, né, estão sempre dando o exemplo para os filhos. A gente ensina muito mais com o exemplo. É né? verdade. O que a gente fala vai entrar. Agora, o que a gente faz é o que fica. Então, eu me relacionando, eu estou ensinando a meu filho como é que se relaciona. Na minha separação também estou ensinando. Verdade. Né? Então, assim, é o que ele vai levar para a vida dele. Verdade. E assim, claro que sempre podendo fazer as escolhas, né? Aquilo que a gente estava falando. Eu construí a minha vida assim, não quer dizer que meu filho vai construir tem que fazer igual, né? Mas eu tenho que ser assim, muito honesta, não é? Em tudo que a gente está vivenciando ali, ouvir, falar. Então, eu confesso que eu sou a favor do divórcio quando ele está acarretando, né, sentimentos negativos, que não está fluindo mais enquanto casal, mas o ponto que me preocupa é essa questão do filho, né? Como vai ser conduzido essa questão com relação ao filho. Então, assim, eu penso muito que o casal tem que ter pré-estabelecido alguns acordos, né? Porque aí surgem, né, as culpas, né, as acusações, e aí naquele meio ali, o filho, ele acaba perdendo porque tem um acordo de pensão, tem um acordo de guarda, né, e esse impacto que não deveria vir, porque... Fica virando moeda de barganha, né? Exatamente. Para agredir, para conquistar, né? Aí era isso que eu ia perguntar. Chegam casos, né, nesse ponto, assim, já crítico que envolve já que a criança já está sofrida, né? Que eu imagino que seja um sofrimento ver aquela briga, porque às vezes até nem assiste a briga, mas sente que está pesado, que está carregado. O pai vem buscar, ou a mãe vem buscar, e quando entrega de um jeito, né? Que você sente que parece que está passando o bastão, assim, de uma forma mais sofrida mesmo. Sim, chega assim, viu? Infelizmente, chega. E nem sempre é fácil reverter não, né, Márcia? Não, depende do ponto que está e da disponibilidade de cada um, não é? Do desejo olhar para si, porque eu não vou mudar ninguém, não é, gente? A gente não muda ninguém, o trabalho é com a gente. Interior, né? Com muita vontade. Né? Eu volto para dentro e vejo qual é a minha parte nisso. Como é que eu estou contribuindo para essa situação? Porque um relacionamento é co-construção, co-responsabilidade, não é? E quando você tem um filho e que se separa, acordo é fundamental sempre. No casal sozinho e com o filho, que ainda mais. Ainda mais, não é? Então, a gente recebe e a gente chama atenção para isso. Porque numa relação de separação conturbada, onde o filho pode virar uma moeda de barganha, todos perdem. Verdade. Todos perdem. Não tem ninguém ganhando nada. E rejeição é um sentimento que as pessoas têm muita dificuldade de lidar, né? Então... Para recuperar depois. Para recuperar depois. Aí, essa rejeição, por você não lidar bem com ela, reverbera na sua relação com o filho, por quem você tem que ter uma responsabilidade afetiva, né? E você, nessa hora, não dá conta de você, como é que vai dar dele? Exatamente. Por isso que o trabalho, né? O trabalho com você, com a sua criança. Tem que como ser é que muito, anda né? a sua criança? Exatamente. Essa questão do momento, né? Do momento ideal para que haja essa junção da nova família, né? Da família recomposta, né? De morar no mesmo espaço. Aí me ocorre que, assim, esse processo do divórcio, né? Da separação, dos acordos que precisam ser feitos pós-separação, né? Que isso precisa ser vivido antes desse relacionamento vir à tona ou ele vir a se firmar, né? Porque quando chega, né, que tá nesse momento, né, ainda de decisões, de processos ainda em andamento, aí já surge esse novo relacionamento, a pessoa já
coloca ali, de repente já vai até mora junto, já começa a inserir essa nova pessoa na rotina da criança, isso fica muito confuso. Porque eu imagino assim, a pessoa enquanto adulta, né, já maduro, já tendo vivido, né, é confuso, né? O que perdeu, o que está acontecendo, o que pode vir. Imagina na criança, né? Que tá ali com aquela questão, né? Que os pais eram o mundo dela. O mundo é muito limitado para uma criança, né? A escola, a casa, a família ali, né? Ao redor, os avós, os tios. Mas é muito limitado. E aí, de repente... Tá tudo junto. O ideal, se eles, né? Porque a paixão é muito, normalmente tem muita pressa, né? A paixão é apressada. Mas assim, o ideal, eu já E a visão tá fica tá turva, né? Porque assim, o ideal, eu usei até como analogia brincando com um casal, eu disse, olha, uma criança não leva 9 meses para nascer, deixa esse namoro levar pelo menos 9 meses para acontecer. Então, assim, é o tempo de vocês se conhecerem na real, deles conviverem, independente de estar no mesmo teto, né? Não é verdade? Porque se você convive antes de estar no mesmo teto, fica mais fácil perceber as nuances de cada um. Isso. O que é que pode, o que é que não pode, o que é que funciona bem, é praia ou campo, é jogo. E até cinema, depois, né? Depois de parar, de fazer, né, toda a leitura dessa dinâmica, aí tudo bem dividir um teto, mas ter calma. Porque uma preocupação que eu tenho também, Márcia, é que assim, às vezes... e não é pouco comum, se reúnem pessoas de várias idades e de interesses, de descobertas em tempos diferentes. E a exposição que um fica ao outro, né? Porque hoje eu percebo que as crianças estão tendo muito mais acesso precocemente a muita informação que às vezes elas não estão nem preparadas para lidar com elas. Verdade. E aí pega um irmão mais novo que não sabe nem de onde veio e daqui a pouco está passando aquilo. E isso, você tem percebido isso? Sim. Falando 2 pontos que né, vocês falaram. Juliana falando de você queimar etapas. Acho que o termo seria esse. É importante não queimar essas etapas para que todas as situações, os sentimentos sejam elaborados, né? Reflexões feitas, para que você possa acomodar isso dentro das crianças, não é? E quando diz juntar várias idades, que vêm de sistemas diferentes, não é? Cada um no seu processo, no seu ciclo, porque o ciclo da vida da família, né? Tem um caminho. Cada um dentro do seu ciclo. E você juntar isso muito rapidamente é queimar etapas. E aí pode ficar mais confuso para reorganizar, não é? E podem ter situações mais desafiadoras. Verdade. Porque depois de machucado é diferente, né? Prevenir é diferente de remediar. É verdade. Por isso que eu disse, o nosso sonho de terapeutas seria a antecipação. Seria ter, assim, curso para quem quer. Pensar em se separar. Não, para quem está querendo começar a vida junto, compartilhar a vida, ampliar assim a visão. Porque eu penso até numa perspectiva e assim, não é que torcendo contra, né? Mas assim, às vezes o novo relacionamento que se inicia, ele pode não ser o relacionamento eterno. Não. Sim. Então, pode ser assim, só mais um. Outro ninguém relacionamento. Tem segurança E assim, não tô questionando, né? Isso. Eu acho que cada um tem o direito de viver uma paixão, de viver um momento de felicidade. Mas entenda que o filho ali envolve os sentimentos dele também, né? E às vezes há uma relação que se firma, né, de uma forma muito rica, que é uma troca enorme, né? Às vezes o novo relacionamento traz faltas que ele tinha, né? Preenche lacunas que ele tinha. Sim, isso também pode acontecer. Sim. Surge um relacionamento super bonito. E aí, depois de alguns meses, não, eu acho que não era bem isso. E aí, como é que fica essa criança, né? Porque rompe ali. Mais uma perda, né? Mais uma perda. Exatamente. Aí eu fico pensando que, assim, talvez seja um pouco egoísta falar isso, que você tem que se preocupar muito com seu filho, né? Onde você tá pisando e tá obrigando ele a pisar com você, né? Num novo relacionamento, venha comigo, que a gente pega ele pelo braço e bota ele no lugar, né? Que é isso que a gente faz. Então, assim, esse processo de fazer isso de uma forma pensada, né? Ensaiada,
testada, Isso. acaba que dá a você tempo também de sentir se Lógico. aquilo é algo realmente Isso. que vale a pena, que eu vou querer de fato. Porque do outro lado também pode surgir uma afinidade de Claro. outras vidas, né? Exatamente, Claro, exatamente. Que você tá Às vezes um colocando- padrasto vira mais pai do que o pai era. Exatamente. Porque é uma pessoa mais afetiva, se Exatamente. dispõe mais a cuidar, né? Isso, não existe ex-pai nem ex-mãe, Não. mas o vínculo biológico não é garantia Não, de boa Exatamente, a gente convivência. falou aqui Exatamente, né? exatamente. Não A gente é? falou em um episódio recente aqui sobre o processo de adoção, né? Sim. E que cada relação é uma adoção, né? E às vezes o vínculo biológico, ele não adotou tanto quanto o outro que chegou adotou. Depois, que chegou Exatamente. A depois. primeira adoção, né, é pelo coração. Exato, é. Antes de ser biológica, precisa ser verdade. um desejo do É coração. verdade, é verdade. E aí essa criança fica exposta a isso, né, É. Márcia? E já surgiram casos assim dessa natureza, de um segundo rompimento e a criança tem essa Sim. Chega para você com Sim. frequência o segundo rompimento, mas complicadíssimo. Veja, chega, não é? Também chega e pode deixar marcas, né, ruins para a criança. Por isso que é sempre bom prevenir, fazer uma avaliação assim, não é minimamente possível desses tempos, dos tempos de se encontrarem, dos tempos de estarem todos na mesma casa e ir passo a passo. Que a Isso criança- é o ideal, né, gente? É. Mas a gente às vezes e hoje as os coisas acontecem atropelamentos tão- assim. E assim, a velocidade de tudo mudou muito, né? Muito. As pessoas estão atropelando tantos processos, né? As Verdade, etapas, verdade. né? Parece E que só aí, tem o hoje, tem que fazer tudo Isso, hoje, né? Isso. Por isso que está tão difícil as relações, né? Uhum. Porque as pessoas não têm tempo para si, se não tem para si, muito menos para o outro. Pois E é. imagine para os terceiros que virão, né? Então, Que chegam. É. não tá fácil, não. Não. E uma coisa que eu penso, né, Martim até trouxe isso, sobre essa questão da segurança, né? Você acabou de conhecer uma pessoa. E, assim, a gente não pode dizer que, óbvio, existem pessoas maravilhosas que vão, né, demonstrar com o tempo que são mais maravilhosas ainda, mas existem pessoas também que escondem algumas faces, né, algumas nuances de si, no início do relacionamento. E você, querendo ou não, indo de uma forma um pouco mais acelerada, você não consegue fazer uma avaliação tão ampla, Fidedigna. né? Tão Isso. com a acurácia que precisa para você expor uma criança a essa nova intimidade, né? Essa nova pessoa. Isso. E aí surgem casos, né, Márcia? Não sei se já chegou para você, mas assim, eu queria falar sobre isso, sobre como assegurar, né, que aquela criança ela tá protegida, né, da forma ampla da palavra protegida, né, de agressões físicas, de abusos também. Então, assim, talvez seja até uma preocupação ampliadíssima minha de mãe, mas eu penso muito nisso, né, nas exposições, quem são as pessoas envolvidas naquele processo, tem um adulto ali olhando de confiança, o que significa confiar, né? Eu fico pensando muito nesse aspecto. Boa pergunta, o que significa confiar, né? E aí eu não sei se acaba chegando, porque às vezes parece uma pessoa boa, mas... Parece uma pessoa boa, mas que existe um tempo, não é? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente está na sedução, então a gente vai Aquela mostrar- avaliação comprometida que a gente faz inicial. Comprometida, a gente está mostrando o melhor, não é? A lente para olhar assim mais profundamente, ela tá Leva um tempo. ela tá embaçada, né? Eu só tô vendo o bom que se apresenta e só o que vai me mostrar todos os aspectos é o tempo. Verdade. Eu só vou conhecer a pessoa nessa intimidade, não é? Isso leva tempo, não tem outro jeito, não dá para atropelar. E aí, no caso, cabe um olhar mais atento, né? Sim. Não é desconfiar do outro, que não é agradável você estar convivendo com ninguém desconfiando. Mas, ao mesmo tempo, não abrir demais a guarda, né? Isso. Porque isso. confiança é uma coisa que você constrói. E tem que dar um tempo, não é verdade? E só com o tempo. Só o né? tempo, Não tem é. como. Ações, né, em sequência, Isso, que você vai ali isso. construindo, de fato. Proporcionar, não é? Convivências
de comunicação, intimidade, assim, de convivência. Observar gestos, Observando, valores, né? Isso. Porque, assim, uma coisa que eu pratico muito quando eu quero saber um pouco mais de alguém é ver a opinião sobre coisas terceiras. Porque aí Depoimento. você não tá... porque assim, você assiste um filme, aí a pessoa faz um comentário sobre o filme, mas o comentário é dela. A percepção, né? O Sim. valor que ela infere Sim. aquilo é dela. Sim. E aí é quando você pode Vai colher um conhecendo. pouco do que é valor, do que é para aquela Verdade. pessoa, Não né? tem aquela- É uma maneira de você ir, né? Porque a gente vê o mundo não como ele é, mas como nós somos, né? Pois é, É a pois minha é. percepção. Então você vai conhecendo as pessoas, isso é uma forma. É uma forma de você saber, É. né? Por exemplo, eu já disse a você, eu adoro lá na escola, eu gosto de ver os pais levando as crianças, porque eu digo, é uma hora que eu não tenho protetor de tela, eu estou vendo como é que se despede, se Isso. abraça, se não abraça, se Excelente. acolhe, entendeu? Ali na Então é uma prática. forma de... E criança é muito espontâneo, né? Então, assim, é uma forma de você ver. E aí você vai para uma convivência assim, e você vai ver como é que a pessoa conduz em relação ao seu filho, ao respeito quando ele não quer algo, a se Sim. disponibilizar em ajudar. E tudo isso, não é, Márcia? São Validar, né, as emoções. as emoções. Do filho. Mas é bem desafiador. Um ponto que eu queria, né, levantar aqui para todas nós contribuirmos. Quando tem, né, existe ali, né, essa nova família recomposta, e aí qual é a orientação no sentido da educação mesmo, né? Qual o espaço que eu vou dar a essa nova pessoa, né, que está chegando na condução da educação do meu filho, né? Para fazer para reprimir de alguma coisa errada que está fazendo, porque isso também gera um conflito muito grande, né? Sim. Interessante Porque às isso, vezes gente. a gente, né, na recomposição, aquela nova pessoa tem uma responsabilidade em relação à criança. Só exemplificando, sei lá, ela precisa cuidar daquela criança naquele momento Sim. para que eu possa me ausentar para fazer uma outra coisa. E aí, nessa minha ausência, essa pessoa, será que ela tem direito? Será que ela não tem? Será que eu vou ficar chateada? Será que eu não vou... como conduzir essa claro. situação? Bem colocado Ótima isso. questão, porque se alguém entra na família, nessa dinâmica familiar, tem um filho, vai participar de alguma forma. Agora, o que é importante é aquela palavrinha que você usou no começo, acordos, conversas. As questões têm que ser alinhadas entre os pais e entre os que estão chegando, os parceiros Entendi. novos. É preciso conversar. Como é para mim, o que é que eu quero passar para essa criança, não é? Então, isso precisa ser alinhado para que eles caminhem juntos. Ou seja, pai e mãe, ou pai e companheira do pai, nessa linha, conversar. É a palavra-chave, né? Chave, acordos, alinhamentos, né? O outro precisa conhecer como é que eu quero formar, que valores eu quero passar. Tudo isso em teoria, né, gente? Porque Na prática nem sempre. na prática acontece de tudo, mas a gente tem que ter É verdade. uma E eu ideia. acho que é uma coisa que tem que ser bem acordada, porque, por exemplo, Isso. eu não gostaria que um pai que não é meu pai viesse me dar ordem. Mas, ao difícil. mesmo tempo, se essa pessoa me conquistar afetivamente Exatamente. e eu ver que tem um cuidado genuíno comigo, eu vou aceitar quando ela, né? Porque também tem isso, né, Márcia? Você, às vezes, autoriza um estranho a ser cuidador porque percebe nele um Carinho, cuidado real, afetivo, isso, verdadeiro, exato. né? Então é a autoridade da afetividade, né? Do afeto. Exatamente. Mas isso às vezes é conquista, é né? conquista, Construção é e conquista. conquista. Aí a gente volta para aquele ponto do tempo, né? De dar tempo ao tempo, né? E não impor situações. E não queimar etapas, É, né? verdade. Impor situações e convivências com que ainda não estão maduras. É pra muito delicado, acontecer. né? São muitas nuances. Um ponto que eu queria trazer agora é sobre quando a família recomposta, né? Pode até vir crianças de um lado, crianças do outro, mas aquela nova família, ela tem um filho. Que é daquela nova família, né? Sim, E aí é um tempero especial, né?
Porque além de ser um irmão mais novo, né, que já é uma problemática quando é o seu pai e sua mãe, né, na Sim. composição tradicional, é um bebê que é mais fofinho, que é interessante, chama atenção, né? Precisa de mais exige cuidados. cuidado, exatamente. Verdade. Como é que isso dá uma chacoalhada, né, no processo, né? Vamos supor que a criança tá no processo, né, de acompanhamento, tá evoluindo, aí de um lado ou do outro engravida. Chega um novo elemento. Olha, as chacoalhadas são todo o tempo, né? As chacoalhadas são sempre grandes oportunidades. De crescimento, né, gente? De crescimento, verdade. aprendizado para todos, né? Para todos. Então, o carro-chefe é sempre todos terem voz e lugar. Os que já estão, os que chegam, né? Se um está precisando de mais atenção, você dedicar um pouco mais de atenção àquele, porque são momentos diferentes. Então, dá essa voz, esse lugar e essa comunicação amorosa, falando e escutando. É fácil? De jeito nenhum. Não é fácil, mesmo. mas é o caminho. É o recurso, é o grande recurso, é né, o grande Márcia? recurso. Esse é o grande recurso. Usar né? esse irmão, né, para aproximar e não afastar. Exatamente, para ser uma liga, né? Entre os meio-irmãos e o irmão de pai e mãe nessa. Então, pode ser crescimento, sempre. Outra coisa que eu vejo que acontece, não sei, acredito que chegue para a Márcia também, quando há, assim, uma diferença de padrão financeiro de um e de outro, então um passa a viver na casa de um dos cônjuges, uma situação que não vive na outra casa. Sim. E aí isso gera um desconforto, porque ali é bom, eu prefiro ficar ali, mas... Pode né? ser seduzido, Então, assim, né? ser seduzido e assim, tem que ter muito cuidado Muito. com isso, porque a vítima vai ser a criança. Vai. E ter mais conforto é muito sedutor, não é? Pois é. Ter mais pois é. possibilidades, mais recursos. Acaba sendo também um recurso de alienação parental, né? Essa questão Pode ser. Pode ser. Sim. de às oferecer vezes- muito, né? É, porque às vezes um oferece tudo e o outro não pode, não tem o que oferecer. E aí, como lidar com isso? Qual é a orientação que você dá, Márcia, quando acontece assim? Poxa, o pai está dando tudo, mas eu não tenho a mesma renda, não consigo. E o Acompanhar. filho fica no meio disso. Vai ter que ser o recurso que você tem, o mais importante, assim, forte, o emocional. O afeto, né? Afeto. Verdade. Amor. Dê alegria, né? Dê Isso. alegria, né? O que eu posso dar, o mais importante que eu posso dar para meu filho é amor. Uma coisa que a gente preza muito lá em casa é não dar uma valorização excessiva às coisas Importante. materiais. Exato. Óbvio que a gente explica, né? E assim, eu gosto muito de dizer que as coisas, elas valem tempo. O nosso tempo de trabalho, né? Elas não valem o custo delas em si, né? Quantos reais isso vale? Isso vale tempo. Eu ensino que eles precisam cuidar das coisas porque as coisas custam o nosso tempo dos pais. Então, se você gosta de fazer coisas conosco, cuide das coisas, porque elas custam o nosso tempo, né? A gente precisa se ausentar Isso. da presença com vocês para poder fornecer essas Perfeito, coisas. Ju, perfeito. E assim, Excelente. porque assim, óbvio que a gente não pode dar um valor excessivo, mas também não pode desvalorizar as Isso, coisas, não, né? Porque eles também não. não podem crescer achando que é tudo ordinário. Sim. Claro. E aí, o ponto que eu encontrei foi esse, de dizer que vale o nosso tempo. E aí, eu sempre digo, quando eles trazem, isso aqui custa quanto? Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com quanto custa. É importante para você? Você tá precisando? Né? E aí, às vezes, a pessoa vai, né, nessa sedução de, muitos presentes, muito. Mas se você tem uma base fortalecida no sentido de não se importar tanto com isso, Sim. né? Você desconversa, certo, e aí? E quem tava lá, né? Porque é uma coisa que eu falo muito, quando eles trazem, porque o amiguinho comprou tal coisa. E aí eu falo, certo, mas vai brincar com quem, né? Vamos aqui com esse brinquedo velho mesmo aqui fazer Todo mundo junto. Pra que mais um brinquedo, né? Pra que ter um brinquedo novo toda semana, né? Esse brinquedo aqui que você já tem, tá ótimo, né? Então, assim, levar para um outro
quando for seu aniversário, vamos comprar uma coisa bem legal, mas vamos vivenciar o momento, Sim, né? Eu tento sim. dar mais importância a isso. E eu penso assim, que realmente quando você vai para a ludicidade, quando você se dispõe a brincar, a trazer, a propiciar momentos de prazer, você consegue driblar essa compensação do poder aquisitivo, porque prazer não tem preço, né? Exato. Não é verdade? Então, assim, Verdade. colo concorre com qualquer presente. Verdade. Não é verdade? É verdade, é verdade. A qualidade da presença é Exato, o melhor presente. O melhor presente, assim, para as crianças, eu sempre acho que é a presença, né? Isso. Porque pode ser um presente muito legal, pode ser. E isso é muito divertido também, né? Sim, O claro. recurso financeiro, ele propicia momentos também inesquecíveis. sim. Mas o que a gente constrói na caminhada, né? Na jornada, eu acho que é o que fica mesmo nas crianças. Essa construção de presença. Mas já chegou ao ponto de você ter que dar uma regulada nesse aspecto, em algum caso específico? No aspecto da... De fornecer muito e o outro não poder acompanhar, isso Você estava sinaliza. gerando... Sempre, não é? Sempre fazendo as sinalizações do que é mais importante. Porque o melhor, no final das contas, o melhor a fazer é o que é possível. Então, se eu não tenho recurso para bancar determinadas coisas, eu vou com o meu recurso fazer o melhor. Não é? E confiar. É uma coisa que a gente precisa ter, é confiança naquilo que a gente está doando, né, para os nossos filhos. Claro. Em todos claro. os sentidos. Ô, Márcia, como é assim, para deixar mais claro para as pessoas, a condução na terapia sistêmica familiar, chegou um casal, trouxe uma demanda, dá uma clareada aí, porque é bom para as pessoas, Um né? desdobramento, né? Até para entender. Até para entenderem melhor o E processo. conseguirem identificar se estão nesse ponto, né? De buscar. necessidade de um auxílio nesse trabalho, né? Olha só, é muito, muito boa essa conversa, não é? Mas o ideal não é o que ainda acontece no consultório. Certo. O ideal em termos de cuidado preventivo, né? Como a gente falou. Quando chega um casal, já chega em crise, já chega uma situação, às vezes, já de várias camadas de crise. Então, a gente sempre recomenda aos jovens do casal que chega já com as camadas em crise, a gente traz os recursos possíveis, né, para refletir, para prestar atenção, como é isso para você. E a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes na terapia de casal, de família, não é? É você olhar para você. Qual é a minha responsabilidade nisso? Importante. Qual é o meu papel, Qual é né? a minha parte nisso que está acontecendo, nessa crise que está acontecendo? Sim, sim. Isso é base do nosso atendimento. Volta para aquele, cada um com seu lugar, né? Exatamente. É como né? numa peça de teatro, né? Cada um com o seu papel, né? Exato. Então, qual é a minha parte nisso? Porque é a partir desse reconhecimento que eu vou poder fazer transformações. Porque É verdade. se um casal, quando chega para o consultório, não vai chegar para contar coisas boas, felizes, né? Tem algum problema. É sempre queixa. É queixa. Então, aí qual é a queixa, né? O que é, a gente costuma dizer, olha, aqui os especialistas são vocês. Nós somos facilitadoras. Verdade, De ótima colocação. reflexões. Mas Perfeito. quem é que conhece da vida do casal? Cada um vive de um jeito. Cada família tem uma cultura. Imagine. Então, vocês Tem são que os partir especialistas. de dentro da família, né? De E dentro daquele contexto. Exato. Trazendo a situação, problema, para nós juntos, né? Encontrar. Refletir as soluções para aquelas situações. Muito bom, Márcia. Então, a família sempre traz o problema
e traz a solução, gente. Você só facilita o Você encontro. só vai mostrar, né? Vai conseguir mostrar, Nossa, né? tá acabando, infelizmente, Márcia. Esse assunto abre tantas vertentes, né? E é uma situação que a gente tem visto com mais frequência, né? As recomposições, os novos começos, é algo que é muito bom de se viver, né? De se reencontrar, se reconectar, mas que a gente tenha essa responsabilidade, como você disse, né? Agora eu tenho um filho, né? Essa minha bagagem, e eu não gosto de trazer peso, não é peso, é a responsabilidade mesmo que você carrega para qualquer decisão que você faça depois que o filho chegue, né? Vou estudar, vou entrar na faculdade, tudo isso vai acarretar no impacto naquela criança e você é o responsável. Então, que a gente siga responsável, ponderando, né? Sim, diversos sempre, aspectos. Até porque as crianças, né, são responsabilidade de quem trouxe ao mundo. Sim, E assim, estamos no processo de formá-las. Verdade. Quem vão ser esses adultos? Nossa responsabilidade, inclusive, com o futuro, né? Exato. Em amplamente falando, com o mundo que vai ser. Porque parece muito filosófico, mas na verdade é bem prático. Mas não é não. É bem prático. A próxima geração é responsabilidade nossa. Outra coisa, o investimento que você faz num filho hoje, você está investindo na sua tranquilidade amanhã. Verdade. Né? Exato. Porque não existe ex-filho e não tem idade para filho deixar de ser um vínculo importante para a gente. Verdade. Então, aquele tempo que você dedica hoje, talvez seja um tempo que você vai colher de bons frutos amanhã, né? As nossas preocupações enquanto mães e pais, né, Marta, elas vão mudando. Mas não... Eu já sou vó também. Também. Felicíssima da minha vida. Pois é. Mas, assim, eu agradeço muito a época que eu precisei e que todos entramos em terapia lá em casa. Eu e os filhos. Na época da minha separação. Então, fomos todos para terapia. Foi um melhor investimento que eu fiz. Pois é. Márcia, muito bom receber você aqui. Esse colo tá aberto para você voltar. Estou à disposição. Adorei esse colo. Muito bom, muito bom. É uma oportunidade tão boa trocar sobre algo que é tão importante, porque família é tudo, né? É a base, né? Família é a base da Muito vida, obrigada. da sociedade. Tudo. Eu que agradeço, obrigada, viu, Márcia, queridas. por sua disposição. Estou à disposição. Obrigada. Tchau. Vamos continuar contando com você. Pode Com contar. certeza.